podcast Cinema Aventura. E aí pessoal, começando mais um Cinema Aventura. Hoje vamos falar de uma saga de filmes B sci-fi, Nemesis, criada pelo saudoso Albert Pyun. Essa franquia esquecida por uns e lembrada por poucos, né? No caso, por exemplo, o Alexandre do Cine Alerta e aqui o Cinema Aventura. A saga é sobre uma guerra entre humanos e ciborgues através do tempo. Primeiramente em um futuro próximo, depois no presente e em 90 anos no futuro. Bem, é uma saga com 5 filmes, né? A maioria estrelados por Sue Price. A saga foi concebida pelo diretor Albert Pyun, um especialista do cinema B norte-americano e, claro, né, trabalhou com a gloriosa Cannon. Ele é conhecido pelos filmes Espada e os Bárbaros, de 82, Cyborg, o Dragão do Futuro, com Van Damme, e o constrangedor Capitão América, de 1990. Bem, nos últimos momentos da Cannon, ele estava devendo ainda, né, uma produção para a empresa. Né? Foi quando ele começou a se envolver com um remake de Johnny Guitar, que seria estrelado pelo John Travolta, mas a Cannon ficou preocupada com o nome Travolta por causa do retorno financeiro. Sim, é exatamente o que você ouviu. A Cannon preocupado com o retorno financeiro que o John Travolta não poderia dar para a empresa. O projeto morreu e o Pyun começou a desenvolver uma história com Alex, que inicialmente seria a Kelly Lynch, que ia estrelar o filme, atrás de um serial killer em uma zona neonazista. Essa é a semente do projeto. E também mudou porque eles queriam um personagem mais novo. Ia ser uma personagem de 13 anos de idade que se passaria no futuro. Isso foi em 1986. O projeto foi arquivado quando a Cannon começou a decair e retornou apenas em 1991 quando o Pyun dirigiu um filme chamado Arcade, e isso o animou novamente. Originalmente, quando o Pyun estava arrecadando grana, né, para a produção, ele filmou algumas cenas para exibição e Alex então teria 13 anos. Só que nessa mesma época não era mais a Kelly Lynch, obviamente, e sim a Megan Ward. Ela iria fazer o filme, mas os chás Sarra da Imperial Entertainment gostaram da ideia, mas só que eles queriam a troca de uma jovem de 13 anos por um homem adulto. E aí o Olivier Gruner entra na jogada, que na época já estava tendo uma certa notoriedade por causa do estilo dele de luta, que é o Savate, acabou sendo escalado e esse era o segundo filme dele. O primeiro dele ele era protagonista já do filme Impacto Mortal de 1990, onde o Mark Dacascos aparece numa ponta. A gente comentou isso na biografia do Mark Dacascos. A trama se passa em uma Los Angeles futurista, onde Alex Rain é um policial ciborgue que combate terroristas cibernéticos, ciborgues ilegais. Aí então, a introdução do filme, ele foi chamado depois para eliminar o líder desses terroristas e acaba descobrindo que a sua ex-paixão Jared, vivida pela atriz Marjorie Monaghan, é a líder desse grupo. Nemesis tem várias carinhas famosas, como o Brian James, de Blade Runner, o Cary-Hugh Tagawa, que é o eterno Shang Tsung, o Thomas Jane no começo da carreira. Então, depois de uma introdução até que interessante, cheia de ação, razoavelmente bem feita, com um ritmo exagerado de um filme B, Alex é perseguido por mulheres assassinas com roupas sensuais. Pois é, esse é o cinema B de ação dos anos 90. Ele é quase morto e, semi-aposentado e reconstruído, começa a várias missões aleatórias, inclusive no Brasil, onde é capturado pela sua antiga agência. Um detalhe, que antes de estar no nosso país, ele se vinga de sua algoz, personagem vivida pela Jennifer Gatti, elemento que mais pra frente vai fazer diferença. Quando ele realiza o feito, ele é abordado por sua antiga amante, a androide chamada Jared, mas ele mesmo diz que não quer se filiar nem com a LAPD ou o grupo de terrorista de Jared, e se torna mercenário e traficante, o que leva ao Brasil. E envolve-se com o submundo de um mundo distópico. O comissário Farnsworth, vivido pelo ator Tim Thomerson, que foi o exterminador do século 23 no filme homônimo, juntamente com o personagem do Brian James, o captura, coloca em uma bomba em seu peito, que é uma ideia emprestada, entre aspas, de fuga de Nova York, e Farnsworth quer que Alex encontre sua ex-amante que roubou informações secretas e quer contrabandeá-las. Bem,
Não é surpresa para ninguém que Alex aceita obrigado à missão, e lá pelas tantas ele conhece os verdadeiros planos dos rebeldes e troca de lado, aquela coisa que sempre acontece. Esse é um resumão sem muitos spoilers, é um filme de certa forma previsível, mas o que dá para falar de bom é que ele é bem movimentado, tem muita ação e até mesmo dá para afirmar que esse é um dos melhores filmes da carreira do Payan. Não que a concorrência seja muito grande ou a barra seja alta, mas o diretor parece estar realmente envolvido com a história, dando um bom ritmo para ela. O elenco também ajuda, além dos já citados, temos pontas do Jack Earl Haley, o Rorschach, no fim do filme aparece. O já citado no nosso podcast Sven-Ole Thorsen aparece no filme sendo morto por uma velhinha, que nunca mais aparece na trama. O Fender de Cyborg, como um ciborgue, e o Yuji Okumoto, que é o Chosen do Karate Kid e Cobra Kai, também está no filme. As ideias da marginalidade no mundo distópico poderiam ser bem melhor exploradas, mas não havia orçamento para sustentá-las, e um roteirinho mais caprichado ajudaria. Um ponto que não temos personagens muito bonzinhos, né? Todo mundo tá ali para tentar sobreviver. Aí uns capangas estilizados ao estilo... Aliás, o filme tem muita coisa que vai te lembrar Matrix, pelo estilo dos personagens. Por isso que eu comecei esse vídeo com os óculos escuros. Nesse tipo de filme e nível de produção, o Olivier Gruner funciona muito bem com a sua canastrice e eficácia na ação. Muito personagem que poderia render mais desaparece da trama ou mesmo são mortos, além também de ser bem chupado de Exterminador do Futuro. Inclusive tem um esqueleto robô no fim do filme. Por fim, o filme também tem uma repercussão razoável no lançamento e também é aceito bem em alguns agregadores de notas. Ele não é tão ruim quanto alguém pode pensar e muito acima dos filmes comuns do Albert Payan. Com todos os defeitos do mundo, o filme ainda pode ser visto como uma curiosidade razoável e tem seus fãs. Então é um pequeno cult movie da terceira divisão, mas está valendo. E aí vamos para Nemesis 2, Nebula, de 1995. O Albert Payan retorna na sequência de seu pequeno cult, junto com a roteirista Rebecca Charles. Dessa vez a ideia original de Alex ser uma mulher foi feita, e o papel agora é da fisiculturista Sue Price. Em sua estreia no cinema, ou melhor, em vídeo, né? Foi considerado a Cat Long, que depois faria a Exterminadora, né? Ela foi cotada para o papel, mas acabou com a Sue Price. A ideia só foi usada também porque o Oliver Gruner tinha pedido muita mais grana, né, do que antes, e não concordaram. E esse é mais Exterminador do Futuro do que nunca, porque nós temos humanos escravos de androides, androides querendo matar mulher de experiência genética grávida e viagem no tempo. Exatamente, dessa vez foi descarado mesmo, só que sem o talento e a produção de um James Cameron. Se o primeiro era uma produção B, esse é uma produção C, para vídeo. O que deve ser levado em consideração, mas mesmo assim, que cara de pau dos envolvidos, hein? E outra nota é que esse elenco é bem inferior ao primeiro filme. Detalhe é que essa primeira parte de um épico, entre aspas, uma trilogia da mesma história. Acompanhamos uma introdução que conta com Zara fugindo para o passado, no nosso tempo, para um país africano do leste, que está tendo uma guerra civil lá. Logo de cara, Zara é morta e Alex é adotada por uma tribo. Passam-se 20 anos e os androides resolvem mandar Nebula para capturá-la e analisá-la no futuro. Nebula é vivido pelo hoje grande Chad Stahelski, diretor de John Wick. Depois de uma introdução bem meia-boca, né, de 15 minutos de filme em que Alex está provando sua força para os guerreiros da tribo, em testes como, por exemplo, aquela coisa, lutar com um desafiante ou mesmo matar um javali. No mesmo deserto, o androide Nebula aparece e começa sua perseguição para capturar Alex, que encontra desde uma americana e sua irmã, que tem um avião que podem tirá-las dali, e também guerrilheiros dos dois lados da guerra civil. O filme é tão terceirona que o Chad Stahelski, no meio da produção, queria ir embora por causa de brigas com os colegas de coordenação. O problema é que a roupa foi feita exclusivamente para ele, então o Albert Payan ficou louco da vida porque teve que arrumar um cara com o corpo exatamente igual ao do Chad Stahelski. Na terceira parte, até tem algumas explicações de alguns furos de roteiro,
Mas é impressionante como fica claro que esse filme é daquelas produções de TV que só pela trilha sonora que você identifica que é pra TV. É bem pior produzido, tem uns momentos risíveis. Eu já disse, num comentando a saga, que eu não gosto de ficar falando mal de filme pra TV, né? Porque é outro tipo de cinema, outro tipo de linguagem, e nos anos 90 eles pensavam que tinha que ser completamente diferente. Eu nem vou falar da incapacidade da fisiculturista Sue Price para atuar, né? Dá pra ver que ela tá bem mal à vontade. E esse mal-estar dela, que fica bem evidente, também é porque o filme tem uma primeira parte que não tem fim. Infelizmente, nada muito memorável aqui, mas pelo menos o filme não é enfadonho no ritmo. Ele tem bastante ação. É bem feita? Não. Mas é assistível. Outro grande problema também é ambientar com muitas aspas em um cenário bem ruim, quase que um terreno baldio. E a uma do roteiro que não tem como não entender é que Alex só sabe da sua origem e o perigo da sua genética porque o Nebula fala pra ela quase que no final do filme. O vilão do filme revela o porquê que ele tá caçando ela e tipo, se ela não soubesse disso, não ia fazer diferença nenhuma. Entendeu? Se ela ficasse só na tribo, só ia ficar na tribo. Mas no filme 2 dá uma explicaçãozinha bem meia boca por causa disso. Esse é Nemesis 2, e aí a gente coloca aí num tiro no pé, uma coisa desse tipo assim. E aí temos Nemesis 3, o espaço de tempo, ou lapso de tempo, de 1996. O primeiro, esse segundo aí é de 1995, esse é de 1996. Filmado junto com 2, é tão nhé quanto. O filme tem o retorno do Tim Thomerson como o Farnsworth 2. E abre o filme com a mesma recapitulação do segundo. Começa com uma cena até que interessante visualmente, depois que Alex tá inconsciente no deserto. E também tem flashbacks aleatórios. 15 minutos depois o filme começa pra valer, né? Porque fica ali focando ela e os flashbacks. Ela e os flashbacks do segundo filme. Logo de cara, o ator Tim Thomerson, como o segundo Farnsworth, aparece em cenas constrangedoras de efeitos especiais, que são horríveis, piores que no 2, né? Um CGI de TV bem tosco, até para uma produção de 1996, porque tem sobreposição, por exemplo, de luzes nos olhos de alguns personagens, tudo de forma gratuita. Mas eu confesso que a preocupação com os planos aqui nesse filme é um pouquinho melhor. Ela perambula e encontra o Farnsworth 2, que é uma nova versão de Nebula, e por algum motivo ele fica se transformando toda hora. E detalhe, a Sue tá com uma amnésia. E claro que o vilão vai fazer de tudo para ela se lembrar de quem que é. Depois de 26 minutos, você entende o que aconteceu entre o segundo e o terceiro filme. E ela vai ter que encontrar a sua irmã de armas, vamos dizer, chamada Rhea, que vai explicar toda a trama para ela. Então, com 26 minutos de filme, você acaba entendendo tudo o que está acontecendo, mais ou menos, porque aí o filme começa um grande flashback para reconstituir toda essa saída dela. Ela é capturada no final do segundo filme, levada num jipe, e depois isso não tem muita relevância. Nesse filme, ela acaba lidando mais com os personagens da Guerra Civil, são poucos, mas por causa do orçamento, mas assim, pelo menos ela está interagindo mais. E a Rhea quer que ela volte para o futuro. Aí em um momento eu comecei a pensar, e eu acho estranho ser uma saga porque ela não tem um conceito tão interessante, diferente de que precisava de uma exploração, né? No primeiro filme pode até apresentar algo que, apesar do ponto de partida ser Exterminador do Futuro e Blade Runner, você poderia falar que dava para conhecer esse submundo aí que o filme quer apresentar e tal. Mas quando você transporta o 2 para os tempos de hoje, perde total sentido. Enfim. E aí o filme é uma perseguição atrás do outra. Também é um pouquinho mais movimentadinho, mas tem uns efeitos especiais bem toscos, assim. Eles querem enfiar umas assassinas de um jeito bem tosco. O filme também ele tem muito personagem que acaba desaparecendo, que tipo é descartado numa única cena,
explosão estúpida demais, onde a explosão onde ela acaba perdendo a memória. Por algum motivo também ela sobrevive a essa explosão que nunca é explicada. Depois ela tem um conflito final. Então assim, é um filme bem nhé também, assim como o segundo. E aí, o filme termina com ela divagando as memórias confusas que ela tem e acaba aí. Ela não sabe direito. E já vemos a propaganda do quarto filme. Sim, do quarto filme. Então vamos para Nemesis 4. Cry of Angels. Esse tem uma abertura que é trash de um jeito afetado e divertido. Começa com Alex matando um padre, que é traficante, em uma confissão numa igreja. Um monte de capanga estilizado começa a perseguir ela. E esse vai ser o ritmo trash, onde ela matou o cara errado e vários assassinos vão atrás dela por causa disso. E é isso o filme. Eu juro, gente, eu fiquei com uma reflexão seguinte: se esse filme já passou no Cine Privé. Porque nesse filme, a nossa heroína, Sue Price, está mais à vontade, isso dá pra falar. E estava tão à vontade que ela passa uma boa parte do filme nua. E se tinha gente tarada vendo os filmes anteriores e pensar como ela é pelada, esse aqui é a resposta. Inclusive com 2 cenas de sexo. E se tinha gente querendo ver 2 androides transando, esse aqui também tem. Tirando o fato do nome, você não tem vínculo nenhum aqui com os outros filmes, apesar de ter um flashback. Então não dá pra você falar assim, usaram a personagem do jeito que queriam antes. Realmente, mas ele quer fazer vínculo com os outros filmes, mas não tem vínculo nenhum. Porque nada daquilo que aconteceu antes é mencionado. Ela tá aqui agindo como mercenária e basicamente como uma mercenária que transa com as suas vítimas, inclusive mata elas estrangulando com as pernas. E o cenário é inexistente, são assim, um lugar que parece a Europa, completamente, e aí que lembra muito tipo coisas tipo Emanuele, né? Só que assim, eu gosto de um lado do filme que é meio assumir que é uma bagaceira. Tem efeito tosco, é gore, por incrível que pareça. A história é simples que se complica, sexo, mulher pelada e efeitos meio bem, veja bem. Tem cena brega, diálogo brega, mas pelo menos tem alguma personalidade. É ruim? Sim, é. Mas é pra quem gosta. Esse aqui realmente é pra quem gosta de filme trash. Então ele meio que dá um pouco a volta. E só que curiosamente tem o tal do Anjo da Morte, que eles querem dar um ar de mistério. É uma cena bizarra, é uma atriz que participou do primeiro filme numa ponta, naquela introdução do primeiro filme. É um filme que, eu não sei, ele é trash de um jeito assumido, ele é meio erótico, então eu não sei classificar esse filme, realmente. Eu não sei se é um tiro no pé ou se é um filme mediano, é uma mistura muito bizarra, assim. Então, é isso o filme. Só um parênteses, em 2014, o Albert Pyun produziu e dirigiu um filme chamado Cyborg Nemesis, ou seja, ele pegou os 2 nomes dos filmes mais famosos dele e enfiou num título só pra enganar, ainda coloca o Olivier Grunet no filme. Assim, eu não consegui assistir esse filme aí. Só que você acha que a saga acabou? Não, nós temos aqui o Nemesis 5, The New Model, que tem mais cara de paródia pornô do que de um filme. Aquele tipo de filme americano que fazem pra ser ruim e engraçado, só que é só ruim. Eu queria falar que esse filme tem o espírito do it yourself, né, do punk, de faça você mesmo seu filme, mas não tem. Só ver essas cenas aí. É o tipo de filme que coloca 2 gostosonas que mal sabem dar um soco em um filme de ação. E assim, é aquele filme de sacanagem que você espera sacanagem, mas não tem nenhuma. Realmente o filme não é paródia nenhuma. O filme foi dirigido, entre aspas, por Dustin Ferguson, que mais parece um filme amador do estilo Birdemic, sabe? Uma coisa bem ruim mesmo. Só que aí você acha, bem, o cara pegou o nome e fez o seu filme. Não, não é fã-filme não, gente. O filme tem execução de produção do Albert Pyun, né? Que antes de descansar, né, dos credores, tinha feito esse filme. E tem a Sue Price retornando aqui também, gente. Então, é um filme oficial. E veja só, hein? Olha, por exemplo, o nível dessa cena de treinamento. Bem,
Eles têm público para isso, né? Os americanos têm público para isso e é bem difícil acompanhar uma bomba. E esse negócio eu não tenho muita paciência para falar. Já desisto por aqui. E é isso, essa foi a saga Nemesis, com esse filme horrível terminando aqui, essa bomba nuclear. E até a semana que vem. Um abraço.